Paz e graça, amada Igreja de Cristo. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão maravilhosos? Estão cheios e cheias da presença do Espírito Santo de Deus? Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Glória à nossa Santíssima Trindade. Amém? Gente, hoje eu vim abordar um assunto bem legal, que tem falado muito comigo, muito, e que tem me feito me atentar a esses detalhes que nós vivenciamos diariamente. E assim, Deus ele ministrou assim, de forma tão linda no meu coração. Eu acho que até já falei aqui no canal sobre isso, mas não com essa profundidade, não com esse entendimento, não com esse conhecimento que eu vou passar agora. Tenho certeza que vai ser uma mensagem rápida, mas vai ser uma mensagem que vai te edificar muito, caso você consiga abrir seu coração e entender verdadeiramente aquilo que Deus está querendo falar contigo. Eu vim falar hoje sobre distrações. As distrações são os nossos maiores inimigos, por incrível que pareça. Porque assim, nós já conhecemos o mundo espiritual, nós já conhecemos quem é o nosso maior inimigo, nós já conhecemos quem é que está contra nós e quem está por nós. Mas as artimanhas que ele utiliza para vir para cima de nós de forma sutil, que vai cada vez mais nos afastando da presença do Senhor, a gente não percebe muitas vezes. Porque assim, é muito fácil você ver o tamanho daquele obstáculo gigante que está na tua frente, aquele gigante que está vindo, muitas vezes te amedronta, mas você sabe quem ele é, você sabe para que ele veio. Você vê um exército vindo para cima de você, você sabe quem ele é e você sabe para que ele veio. E a palavra de Deus ela já te restaura sobre isso, porque tudo que vem do inimigo, por um caminho vem, por 7 voltarão. Mas quando nós caímos naquela pequena pedrinha, naquele pequeno deslize, diariamente, a gente não vai percebendo. Porque a gente começa a tratar esse pequeno deslize, essa pequena pedrinha, de forma cotidiana, se torna um hábito nosso. E quando torna um hábito, a gente começa a viver no automático acerca disso. Então eu quero falar acerca disso com você. Nós temos que nos atentar às distrações. Atente-se às distrações que o inimigo põe em tua vida. Amém? E foi assim um estudo muito legal, muito lindo, que eu tive assim, um discernimento tão lindo. Agradeço a Deus sempre por estar iluminando a minha mente, por me dando sabedoria, para eu conseguir entender aquilo que Ele quer me ensinar. Queria que se você pudesse, por gentileza, abrisse seu livro no capítulo 3 de Gênesis e no versículo 9. Um pequeno trecho. Mas um trecho que traz uma imensidão de ensinamentos. E muitas vezes a gente lê e não vê da maneira que é para ser vista. Gênesis capítulo 3, versículo 9 fala assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Muitas vezes, o contexto aqui todo mundo conhece. Adão, através da sua mulher, Eva, persuadida pela serpente, comeram fruto. Após comeram os frutos, eles viram que estavam nus, eles conheceram o pecado, eles conheceram a maldade e se envergonharam de Deus. Eles se esconderam do Senhor e o Senhor, obviamente, sabia de tudo. O Senhor sabia de tudo. Você não acha que Jesus não sabia de todas as dores que ele ia ter que passar? Ele sabia. Deus ele sabia onde Adão estava, onde Eva estava. Ele sabia que aquele era o momento de comunhão dele. Mas ele sabia que ele tinha pecado. Ele sabia que ele estava escondido. Ele sabia exatamente onde ele estava. Mas ele não perguntou para Adão: Adão, o que tu fizestes? Não. Ele perguntou: Adão, onde você está? Que você não está no nosso local de encontro. Que você não está me esperando como sempre. Que nós não mantemos nossa comunhão. Por que se esconde de mim? E todos os dias é isso que as distrações fazem conosco. Elas nos tiram do nosso local de encontro com Deus. Elas nos tiram nosso encontro com Deus. Elas tiram a gente daquele momento maravilhoso que a gente tem de comunhão com Ele, de entendimento com Ele, de busca com Ele. É isso, é para isso que o inimigo ele está aqui, utilizando as distrações para conosco. Ele quer nos levantar uma sensação de autossuficiência,
mas essa sensação de autossuficiência só é preenchida com as distrações. Esse que é o grande ponto. Você percebe que sempre quando você está bem focado nas suas distrações, você está desfocado daquilo que Deus quer para ti, você não consegue mais ler a palavra, você não consegue mais orar da maneira que orava, você não consegue mais buscar da maneira que buscava, você não consegue sentir Deus da maneira que você sentia. É dessa maneira que as distrações agem na nossa vida. Deus, Ele teve que passar por muita coisa por nós, porque a partir do nosso erro no Éden, Ele teve que mandar Jesus para ser o nosso Redentor e Salvador. E muitas vezes a gente ministra diariamente sobre a redenção, simplesmente como se a redenção fosse a salvação eterna. Obviamente que a redenção é a salvação eterna. Mas não é só isso. O problema não é só isso. Porque assim, a salvação, ela foi feita para nós adorarmos e termos comunhão com Deus. Veja bem, quando nós formos para a glória, nós estaremos no céu, tendo nosso momento de adoração diária a Deus. Nós não estaremos mais nesse mundo. Deus, Ele quer de nós relacionamento, comunhão e intimidade. O profeta Isaías, quando ele teve a visão de cultuar ao céu, ele viu serafins prostrados a Deus, com 2 asas cobriam seus olhos, 2 asas cobriam seus pés, e 2 asas voavam e proclamavam: Santo, 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 Santo é o Senhor. Deus, Ele quer de nós nossa adoração. O nosso principal ponto com o Senhor, que nós temos que buscar todos os dias, que desde o Éden Ele já nos mostra, é comunhão, relacionamento e intimidade. A salvação é um bônus que Ele nos dá para simplesmente nós estarmos na presença dEle. Não pense que a redenção foi feita simplesmente para nos salvar. A redenção foi feita para nós termos liberdade para adorar e buscar o Senhor nosso Deus. Para reparar. Em Êxodo 5:1, Moisés ele vai até o faraó e levar a mensagem de Deus. E ele fala: deixe meu povo ir para que me adore ou celebre. Algumas versões está celebra-me, outras versões adora-me. Deus, Ele quer que você seja liberto das distrações, do pecado e das desertos que Satanás quer colocar você, das dificuldades que ele quer impor na tua vida, para você adorar Ele. Você tem que entender que os processos, eles são difíceis, mas o único ponto que nós temos é que ser libertos. Porque aqui, como todos sabem, Faraó é a representação figurativa de Satanás na Bíblia. Você está entendendo? Você não pode deixar com que essas distrações te levantem mal todo dia, te deixem triste todos os dias e te deixem longe da presença do Senhor. Deus ele já fala de forma bem clara aqui. O problema não é somente Adão ter comido a fruta. Não é. Obviamente ele pecou. E quando nós pecamos, nós temos que assumir as consequências das nossas atitudes. Isso é um fato. Isso é óbvio. Mas o problema foi que Deus, quando foi encontrar Adão, ele já não estava mais no local de encontro. É isso que as distrações nos fazem. É isso que o pecado nos traz. Ele nos afasta do nosso objetivo central, que é ter comunhão com Deus. Preste atenção, o profeta Zacarias, o pai de João Batista, ele previu já que o Messias, ele vinha libertar os prisioneiros e os povos de Israel dos seus inimigos, para que assim eles servissem em santidade e justiça. Gente, vamos parafrasear aqui e vamos entrar no contexto. Jesus, ele veio, morreu naquele madeiro amaldiçoado por nós. Do que é que ele nos livrou? Ele nos livrou da tirania de Satanás. Ele nos livrou do pecado. Ele já nos redimiu. Ele já nos curou. Ele já nos restaurou. Então vamos lá. Preste bem atenção nessa passagem. Zacarias fala: ele nos libertará, os prisioneiros dos povos de Israel, dos seus inimigos. Jesus, ele veio para nos libertar de Satanás. O nosso inimigo é Satanás. E o que é que Satanás ele quer fazer conosco?
nos colocar numa prisão, tirar a gente da nossa comunhão com Deus. Deus se fez carne e desceu nessa terra para nos livrar do pecado. O pecado que lá atrás, em Adão, a gente adquiriu. Essa alma pecaminosa, essa carne dolorida que todos os dias leva a gente a fazer atitudes que nós não queríamos fazer, que leva a gente a errar onde nós não queríamos errar. O Messias, ele veio por nós para nos livrar disso. Nosso maior objetivo é viver uma vida em santidade, justiça e liberdade. Para quando nós chegarmos no céu, nós termos total plenitude de adorar nosso Deus. Vivemos a eternidade em adoração, vivemos a eternidade em paz. Vivemos a eternidade em benignidade. Mas nessa terra nós temos que vivenciar todas as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Deus, ele nunca precisou e nunca irá precisar da nossa adoração. Presta bem atenção. Ele nunca precisou. Paulo, ele já fala na sua pregação em Atena. Ele disse, presta bem atenção, Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de coisa alguma. Deus, ele não precisa da nossa adoração, ele não precisa do nosso louvor, ele não precisa ter comunhão conosco. Mas ele sabe que nós somos necessitados dele, ele sabe que o contrário é válido. Nós precisamos ter comunhão com Deus, nós precisamos adorar Deus, porque nós somos criaturas dele. Se nós tirarmos um peixe da água, ele não morre. Por quê? Porque o peixe, o habitat dele é a água. Se nós tirarmos a fruta de uma árvore, com o tempo ela não vai apodrecer, mas enquanto ela estiver lá na árvore, ela não vai ficar linda, recheosa, linda, cheia de graça. Deus, ele não precisa da gente, mas a gente necessita dele. O inferno já sabe disso, Deus já sabe disso, mas muitas vezes nós não temos ciência disso. Nós temos que parar de nos atentar à distração. Desde o início, desde o deserto, lá no começo, em Êxodo, Satanás, ele tinha ciência disso. Tanto é que quando Moisés vai lá passar a mensagem que Deus tinha para ele, você sabe o que Satanás fala, né? Ele fala, presta bem atenção, o povo deve estar muito ocioso para pensar em adoração. Vamos enchê-lo de trabalho, para assim não pensem mais nisso. Presta bem atenção. Vamos enchê-los de trabalho. O que muitas vezes a gente vive fazendo. Muitas vezes a gente só pensa vivendo em trabalhar, vivendo escravo nessa sociedade, vivendo aquilo que ela impõe nessa corrida dos ratos diárias, que nos deixa cada vez mais tristes, depressivos, ansiosos e mal. Muitas vezes causa doenças no nosso corpo. Mas por que isso? Porque hoje a gente só está pensando em trabalhar, em ver TV, em ver Instagram, em ver TikTok, em festa, em balada. Cara, presta muita atenção. O que é que o mundo nos oferece? Ele nos oferece pornografia, ele nos oferece balbúrdia, ele nos oferece festa. Cara, você vai descer o feed do Instagram, só é putaria, gente. É dolorido. Graças a Deus que todos os dias mais, Deus, ele vem entrando na nossa vida, mas nós temos que entender que essas distrações, assim como desde lá de Êxodo, naquela época era o trabalho escravo, o trabalho prisioneiro que o Faraó fez, hoje em dia ficou mais, como é que eu posso falar, qual que é a palavra, mais atrativo. É um feed do TikTok que você vai descendo aqueles videozinhos legais, aqueles vídeos de fofoca que fala da vida dos outros, ou aquele vídeo que mostra as festas que aconteceu. E você vai vendo e vai vindo. Aí você vai lá no seu trabalho, você quer trabalhar para ser promovido, para ganhar mais. Mas tudo aquilo que você ganha, você gasta e você vive aquele ciclo sem fim. Ganha um gasto, tem que trabalhar mais e ganha um gasto. E quanto mais você ganha, mais você gasta. E quanto mais você gasta, mais você tem que ganhar. E fica aquele ciclo vicioso. Nós temos que entender que nós não podemos nos deixar ser atraídos por essas distrações. Nós não podemos deixar. O Satanás, ele sabe que o primórdio de Deus para nossas vidas é que tenhamos comunhão e relacionamento com ele. Satanás já sabe isso desde sempre, desde a queda dele, ele já sabe. Porque ele viu os anjos adorando a Deus e ele queria aquilo para ele. Ele queria aquilo para ele. Porque ele viu que o nosso primórdio é e sempre será adoração, comunhão e relacionamento.
E a maneira mais fácil dele nos tirar desse primórdio que Deus passa pra gente é através das distrações. Porque um gigante é muito fácil da gente interpretar, é muito fácil da gente saber, é muito fácil da gente querer lutar, vencer e desviar. Mas aquelas distrações que parecem agradáveis pra gente, a gente acaba convivendo com ela diariamente e não percebe tudo aquilo que nos está nos afetando, tudo aquilo que está nos magoando. Nós temos que ter muita ciência e entender que Deus ele tem mais por nós. E Ele faz mais por nós e Ele sempre será por nós. Mas nós somos criaturas dEle. Nós temos necessidade. Nós temos necessidade. Eu, você, eu, Lucas, você, Maria, você, Stephanie. Temos necessidade de adorar a Deus, de buscar a Deus, de ter presença com Ele, de ter todos os dias mais a nossa comunhão com o Pai. É uma necessidade nossa. Nós só nos sentimos preenchidos completamente quando estamos buscando ao Senhor, quando estamos em comunhão com Ele, quando estamos em discernimento com Ele, quando estamos buscando todos os dias mais o amor e a graça que Ele tem para nossas vidas. Ele tentará todos os dias, nosso inimigo, a todo custo, colocar pequenas distrações para nos levar para longe de Deus. Nós acabamos nos distanciando dele. Aí nós voltamos a Gênesis lá no início. Onde estás tu, Lucas? Ele sabe onde eu estou. Ele sabe que me fez afastar dele. Ele sabe que está me deixando longe dele. Mas ele não pergunta por que você fez isso, Lucas. Ele pergunta onde você está. Ele já tinha perdoado Adão. Ele queria comunhão com Adão. Mas, obviamente, tudo sempre, como sempre foi. Toda atitude errada, todo pecado tem consequências e essas consequências nós teremos que colher. Onde você está? Você que está aí vendo esse vídeo, onde é que você está nesse momento? Deus, Ele está te vendo? Deus, Ele sabe onde você está. Deus, Ele sabe o que você fez. Mas você tem tido comunhão com Ele? Você tem tido adoração com Ele? Você tem tido relacionamento com Ele? Quero que você pare e reflita bem nessa palavra, porque essa foi uma palavra que falou muito comigo hoje, que me encheu muito de sabedoria, que me encheu muito de entendimento de tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu quero que você reflita sobre isso. Amém? Se você ficou até aqui, por favor, curte esse vídeo. Deixa teu curtir, deixa teu like, deixa teu comentário aí embaixo, de coração. Compartilha esse vídeo com essa pessoa que você sabe que vai ter a vida edificada através desse vídeo. Não deixe o inimigo te distrair. Não deixe de vivenciar as promessas que Deus tem para a tua vida. Não deixe de adorar o Pai, não deixe de ter relacionamento com Ele. Porque Ele é e sempre será por nós. Amém? Que Deus Ele esteja contigo, muita paz, saúde, fortuna e prosperidade. Até amanhã.